pessoal, tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem neste momento, estejam tranquilos, seguros, por mais que talvez a situação não seja tão positiva, né, do ponto de vista de saúde pública e também do ponto de vista econômico. É importante que nós tenhamos e que nós façamos sempre as análises de forma mais certeira possível, né, dentro de todo este cenário constituído. Pensando nisso e pensando nos questionamentos que eu venho recebendo ao longo destes dias, né, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações que eu acho pertinentes referentes à relação do coronavírus com a perspectiva da economia. Primeiramente, eu gostaria de iniciar, né, esta reflexão colocando de que o momento que nós estamos vivendo diz respeito a uma relação, né, de decisões racionais e emocionais que foram tomadas ao longo destes últimos dias e que também deverão ser tomadas ao longo dos próximos dias. Então, decisões individualmente podem causar uma reação em rede devastadora. Essa é a primeira questão que eu gostaria de abordar. Então, por mais simples que seja uma decisão, seja do empresário, seja do consumidor, seja dos governantes, grandes consequências podem estar atreladas a esta decisão. Primeira constatação que nós temos que fazer com relação à questão da pandemia do coronavírus, se criou toda uma perspectiva de isolamento social visando minimizar os efeitos do contágio. Minimizar os efeitos do contágio em que sentido? É importante que nós façamos esta análise neste momento, da seguinte perspectiva. O isolamento se faz necessário para evitar não a proliferação do vírus em si, mas sim evitar que se tenha uma simultaneidade de casos graves, o que por sua vez causaria um colapso no sistema de saúde. É por isso do isolamento neste momento, para evitar o contágio simultâneo e o pico de gravidade destes casos também de forma simultânea, porque nenhum sistema no mundo de saúde estaria preparado para receber tamanha quantidade de pessoas infectadas com gravidade. Dentro desta perspectiva, as famílias, nós, de forma individual, enquanto consumidores, nós vamos obviamente fazer o quê? Deixar de gastar porque nós estamos isolados. É a primeira constatação. Como consequência deste processo, o empresário por si só já tem uma perspectiva de diminuir a sua produção porque não existe uma demanda neste momento para a sua produção. Por outro lado, nós temos a perspectiva de que as nossas empresas, sobretudo aquelas pequenas e médias, não tenham uma estrutura econômico-financeira suficiente para atender às suas condições, né, as suas condições produtivas e operacionais num curto período de tempo. Desta forma, as empresas necessitam cortar custos, reduzindo o quê? Quantidade de trabalhadores, o que acontece com o processo de demissão. Por outro lado, né, dentro desta perspectiva, os empresários sem condições de produzir, sem condições de gerar receitas, acabam ficando inadimplentes, acabam deixando de pagar seus fornecedores e por aí vai esta rede de consequências. Qual outra perspectiva? Bancos, né? Os bancos hoje, eles já têm um grande volume de empréstimos, um grande volume de pessoas que tomaram nos últimos tempos recursos financeiros.
Neste caso, como as famílias estão deixando de consumir, as empresas estão demitindo, obviamente as famílias vão ter o quê? Menos salário, né? Menos renda, melhor dizendo, para poder inclusive fazer o quê? Pagar os empréstimos que contraíram, o que por sua vez, vejam bem, o que por sua vez provoca ou tende a provocar um aumento das taxas de juros que as instituições financeiras cobram e cobrarão dos futuros contratos de empréstimos. Esta é uma consequência que nós vamos ter no curtíssimo e curto prazo. Esta é a parte inicial do processo. O que mais nós precisamos prestar atenção? Pensando na economia, nós temos os chamados problemas econômicos. Quais são os problemas econômicos fundamentais? Primeiro deles, o que e quanto produzir? O segundo problema econômico, como eu vou produzir? Quais os equipamentos eu vou usar? Qual a estrutura que eu vou utilizar? Pensando inclusive em termos de tecnologia, em termos de capacidade humana e assim por diante. E para quem eu vou produzir? Estas são algumas, são as perguntas básicas que norteiam o processo de decisão dos empresários de abrirem o seu negócio para poderem produzir os seus produtos, bens e serviços que atendem às necessidades das famílias. Obviamente, este processo produtivo se dá com base nos fatores de produção. Este processo de relacionamento entre empresas, famílias, produtos, fatores de produção é o que nós na economia chamamos de fluxo circular da renda. Fluxo circular da renda por quê? Porque este é o fluxo básico de renda, ou seja, de onde o dinheiro vem e para onde o dinheiro vai. Este é o fluxo circular da renda. Quando nós vivemos um momento de crise, acontece a interrupção deste fluxo em alguns pontos ou em vários pontos simultâneos, o que impede que ocorra o fluxo circular da renda. Neste momento, nós temos a interrupção deste fluxo quase que de forma geral, tomando por base uma perspectiva de saúde pública, em função da pandemia do coronavírus. Pois bem, dentro desta ótica de análise, as empresas, o empresário, deixa de ofertar bens e serviços porque não existe a perspectiva de demanda por parte das famílias. Se não existe a perspectiva de demanda por parte das famílias, o que acontece? Os empresários acabam não necessitando de fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Nós temos os fatores de produção: terra, trabalho, capital, capacidade empresarial e tecnologia. Diretamente relacionado fator de produção e famílias, nós temos a perspectiva do trabalho. Trabalho diz respeito à mão de obra que as famílias ofertam para as empresas para poder produzir os bens e serviços. Se neste momento não existe perspectiva de produção, porque não teremos consumo, obviamente que nós vamos ter o quê? Redução das pessoas contratadas, então nós vamos ter demissões. Se nós não vamos ter pessoas trabalhando, nós vamos ter menos renda. Se nós vamos ter menos renda, nós vamos ter o quê? Uma interrupção no fluxo circular da renda no mercado de bens e serviços. Isto se dá porque nós temos a perspectiva da interação entre oferta e demanda. Esta é a curva, da oferta e da demanda, ou seja, para que nós tenhamos um equilíbrio de mercado, que neste caso está representado pelo ponto E, nós temos o quê? Que a um determinado preço, nós teremos uma determinada quantidade de produtos
sendo adquiridos. É o equilíbrio de mercado. Neste caso, a R$6 eu consigo ofertar, neste caso serão 7.000 unidades. Serão 7.000 unidades de um determinado produto. Pois bem, de que forma toda esta situação dada interfere neste processo? Se eu tenho a interrupção da produção, a interrupção de renda para que as pessoas possam consumir, eu tenho, obviamente, uma redução na demanda. Se eu reduzo a demanda e, por outro lado, eu tenho uma redução também da minha oferta, o que acontece com o meu ponto de equilíbrio? Meu ponto de equilíbrio se altera. Percebam que com esta perspectiva eu tenho um aumento no preço do produto, porque nós teremos menos produtos disponíveis, e por outro lado eu tenho também uma menor quantidade de produtos sendo ofertados. Esta alteração neste processo afeta diretamente a capacidade das famílias atenderem às suas necessidades, inclusive suas necessidades básicas. Pensando neste desequilíbrio, muitos devem se perguntar: mas então como nós vamos resolver esta situação? De que forma nós podemos minimizar os efeitos deste processo, da interrupção deste ciclo vicioso? Alguém se habilita a colocar uma reflexão neste momento de como nós podemos contribuir com este processo, mantendo o fluxo circular da renda ativo, mesmo diante deste cenário? Entra o papel do governo neste caso. O governo tem papel fundamental no processo de manter este ciclo ativo, manter capacidade das famílias de atender às suas necessidades básicas e manter, por outro lado, a capacidade e, inclusive, a capacidade empresarial que tem a ver com a motivação do empresário para continuar produzindo. De que forma o governo pode contribuir neste processo? Já vamos chegar neste ponto. Porém, antes, eu quero colocar uma constatação percebida no cenário brasileiro, sobretudo. Neste momento, nós conseguimos evidenciar, infelizmente, duas situações. Tanto do ponto de vista das famílias, quanto do ponto de vista das empresas, nós temos um agravante. Qual o agravante? O agravante relacionado à falta de reservas de capital, tanto por parte das famílias sem reserva de emergência para atender às suas necessidades básicas num curtíssimo prazo, e das empresas de também atender às suas capacidades empresariais mínimas num curtíssimo prazo, tanto famílias quanto empresas, sobretudo pequenas e médias empresas, sem estrutura financeira para suportar qualquer oscilação no mercado. Neste caso, pensando num modelo, num sistema de governo liberal, é quase impossível, tendo em vista que as nossas empresas, as nossas famílias, de forma natural, não conseguem manter um equilíbrio de mercado natural e satisfatório, sendo necessário a intervenção do governo para permitir que este fluxo continue. De que forma, então, o governo pode contribuir com este processo? Não só pode, como deve. É responsabilidade do governo a partir do que nós chamamos de políticas macroeconômicas. O governo tem como premissa básica atender 4 políticas, ou 4 objetivos macroeconômicos. Primeiro deles,
política, né, atender a política macroeconômica de manter altas taxas de emprego ou baixas taxas de desemprego. Segundo objetivo, estabilidade de preços, controlar a inflação, não permitir que os preços subam muito, porque isso afeta diretamente a capacidade das famílias de atenderem às suas necessidades, de consumirem no mercado de bens e serviços, e também, por outro lado, impacta na motivação dos empresários de ofertarem bens e serviços neste mercado. Outro objetivo das políticas macroeconômicas é manter crescimento e desenvolvimento econômico. E outro objetivo muito importante que é manter a justa distribuição de renda. Neste momento que nós estamos vivendo, é extremamente importante que o governo atue com as suas políticas macroeconômicas, visando dar condições para que todos os setores, todas as pessoas, todos os agentes que compõem este fluxo circular tenham capacidade de continuar ativos neste processo, ou seja, com uma renda mínima necessária para estarem atuando neste mercado. Dito isto, de que forma então o governo deve, do ponto de vista econômico, intervir neste momento? Friso que não são análises pessoais, são análises técnicas tomando por base inclusive estudos internacionais. Vamos lá. Temos 4 operações, ou 4 condições necessárias de intervenção do governo neste momento para manter o mínimo de atividade econômica necessária. Primeiro, o governo, diante desta situação, necessita fazer gastos em saúde pública, minimizando desta forma os efeitos, inclusive, da pandemia do coronavírus na economia. Segundo, é preciso que o governo pense em desonerações fiscais, em redução de impostos, isenções fiscais e incentivos fiscais. Por quê? Porque isto vai estimular o empresário a produzir, vai estimular o empresário a se manter no mercado, mesmo com toda esta situação de instabilidade. O governo precisa propor políticas de descontos fiscais para que as empresas possam continuar as suas operações. Mas um fator muito importante, renda universal temporária para as famílias, para que elas possam continuar atendendo às suas necessidades básicas, para que elas possam, inclusive, continuar consumindo no mercado de bens e serviços. Assim está fazendo os Estados Unidos, está fazendo a União Europeia como um todo e também está fazendo o Brasil, neste momento, estimulando a transferência de recursos financeiros para as famílias e também para as empresas por meio de subsídios, extremamente importante. E, por último e não menos importante, o governo precisa intervir neste processo para reduzir taxas de juros, lançando programas de incentivos e esquemas de empréstimos, como, por exemplo, já tem feito, ofertando linhas de créditos para as empresas com uma taxa média de juros de 3,75% ao ano. Isso é extremamente importante neste momento. Outra situação que é bem provável que aconteça e deve acontecer é a redução ainda mais da taxa Selic. Hoje no Brasil nós temos uma taxa Selic de 3,75%, porém a perspectiva é de que nós tenhamos uma redução desta taxa visando estimular o processo de circulação monetária no país para que a gente não tenha a perda da capacidade de consumo. Sobre este último aspecto, importante colocar de que não basta apenas o governo,
neste momento, estimular a redução de taxas de juros, mas também é importante que o setor bancário contribua com este processo. Não entendi esta expectativa. De que forma eu coloco esta expectativa do setor bancário contribuir? Quando os banqueiros, melhor dizendo, deixarem de ter o olho gordo sobre a situação e compreenderem que não é o momento de querer maximizar os seus resultados aumentando taxas de juros, mas sim cobrar taxas de juros que sejam condizentes com a realidade, visando estimular este processo. Qual processo? Processo do fluxo circular da renda. Extremamente importante. Então é importante que todos estejam conectados com esta perspectiva, porque quando nós estamos trabalhando com o contexto do fluxo circular da renda, nós estamos trabalhando com diferentes agentes e esses diferentes agentes neste momento precisam estar conectados e com a mesma perspectiva. Quais as ações tomadas e quais as percepções que se tem sobre estas ações no contexto brasileiro? A primeira delas, o governo acabou demorando um pouco para colocar e expor de forma enfática a sua política econômica para manter o fluxo circular da renda ativo. Qual foi a consequência da demora para estas respostas, Estas respostas, De que forma que seria fazer a redução de impostos, de que forma que iria acontecer a distribuição de renda. Demorou um pouco para acontecer isso. Em função desta demora, aconteceu o quê? Aconteceu um cenário de incerteza generalizado por parte das famílias e também o cenário de incerteza por parte das empresas, gerando pânico. De que forma nós podemos perceber, inclusive, este pânico gerado neste primeiro momento? Através da Bolsa de Valores, quando nós tivemos, em um curto período de tempo, uma queda acentuada na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o reflexo desta demora e o reflexo das incertezas vivenciadas e o reflexo do cenário futuro para este fluxo. Desta forma é que a Bolsa se comporta, sempre tentando antecipar situações e movimentos na economia. Por isso, da importância do governo dentro deste processo. Importância do governo no processo de dar condições para que tudo aconteça e continue acontecendo, mesmo diante de uma situação como essa, que é uma situação de saúde pública. Pois bem, de que forma, então, nós podemos colocar este momento de forma mais resumida, o momento que nós estamos vivendo? Primeira situação, nós estamos em um momento de recessão global. É inevitável, Inevitável esta recessão global neste momento, porque nós temos um cenário de pandemia global, se iniciou no continente asiático, foi para o europeu, veio para a América e assim por diante. Então nós estamos vivenciando um momento muito conturbado no cenário global. Então, de que forma nós vamos conseguir nos sair desta situação de forma satisfatória? Se nós tivermos sábias intervenções, ou seja, sem influência de politicagem, sobretudo. Nós temos que ter, neste momento, do ponto de vista governamental, temos que ter compostura técnica diante da situação. Qual outra perspectiva nós podemos colocar? Quanto mais tempo demorarmos para resolver os problemas da pandemia, ou seja, quanto maior o tempo que nós vamos levar para resolver o problema da pandemia, o problema que eu digo não é encontrar uma cura,
não é encontrar uma vacina, não, é quanto mais tempo nós tivermos de contágio acelerado, menor será a capacidade produtiva, menor será a capacidade de consumo, ou seja, maiores serão os estragos na economia e maiores serão os efeitos na recessão. Por isso que neste momento nós não podemos pensar como sendo o problema do coronavírus em separado da economia. São duas situações e estas duas situações precisam ser trabalhadas de forma simultânea. De forma simultânea. Não é uma condição binária, um ou outro. E muitos dos discursos que nós estamos presenciando é de que alguns defendem que nós devemos trabalhar única e exclusivamente com a perspectiva da pandemia, e outros colocam de que nós devemos trabalhar única e exclusivamente com a perspectiva da economia. As duas situações não estão separadas, elas estão juntas. Requer uma análise complexa sobre a situação. Qual outra constatação? No geral, os efeitos, deste processo de pandemia e deste processo de recessão que nós estamos entrando, porque a perspectiva para o ano de 2020 já é de um PIB de 0%, para negativo, inclusive. Os efeitos na demanda, os efeitos da demanda provavelmente vão ser maiores do que o choque inicial da oferta. O que eu quero colocar com isso é de que as famílias terão um poder aquisitivo, um poder de consumo menor do que a capacidade que as empresas possuem de continuar ofertando seus produtos no mercado. E nós estamos economicamente conectados, nós vivemos num mundo globalizado, nós vivemos numa economia global. Não é possível desassociar a economia chinesa da economia brasileira e da economia americana. Óbvio que não podemos também deixar de falar da economia europeia. Então nós estamos trabalhando com um contexto de integração. Se nós estamos trabalhando com um contexto de integração, nós temos que também encontrar caminhos e soluções tanto do ponto de vista de saúde pública quanto do ponto de vista econômico de igual forma, ou seja, globalmente e conectadas. Então não adianta pensarmos em uma estratégia para o Brasil e não considerarmos também o cenário mundial. Não considerarmos também as ações que estão sendo tomadas, por exemplo, no contexto europeu e no contexto norte-estadunidense, ou no contexto estadunidense, melhor falando. Então nós temos que compreender que é uma situação global e as soluções também partem desta mesma perspectiva. E algo muito importante de se colocar, extremamente importante, nós precisamos urgentemente, sobretudo no Brasil, de educação financeira. Uma das maiores evidências de todo este processo é de que nós não temos educação financeira, nem pessoal, familiar e nem empresarial, infelizmente. Nós temos uma desestruturação financeira no contexto pessoal, não temos reserva de emergência para atender às nossas necessidades básicas no dia seguinte da minha demissão, por exemplo. Enquanto, do ponto de vista do planejamento financeiro, eu deveria ter uma reserva de emergência para, no mínimo, 3 a 6 meses do ponto de vista de atendimento das minhas necessidades. Do ponto de vista empresarial, eu deveria ter também, no mínimo, uma segurança, uma reserva para continuar com a minha estrutura por um período de 3 meses, no mínimo. O que nós percebemos é que nem as famílias têm reserva de emergência e nem as empresas. Tanto que
buscando informações com instituições financeiras, é muito recorrente o uso de capital de giro por parte das empresas para custear o pagamento de folhas de pagamento, por exemplo, para custear o pagamento de equipamentos básicos para manter o seu processo produtivo, equipamentos em termos de estrutura, em termos de capacidade. Então nós temos esta crise que nós estamos passando de saúde pública, essa crise econômica que nós estamos passando, ela somente foi acentuada de uma forma intensa, inclusive, porque nós não temos estrutura econômico-financeira, pessoal, familiar e nem mesmo empresarial. Importante frisar muito a questão da educação financeira. Espero que uma das grandes lições que nós aprendamos com esta situação toda é de que nós temos que ter educação financeira, nós temos que ter planejamento financeiro. Uma empresa não pode simplesmente abrir as portas e produzir e ter a receita, e esta receita ser apropriada integralmente pelos seus sócios na forma de prolabore e não se preocupar com a sustentabilidade econômica do seu negócio. As famílias também não podem entender que todo o seu salário deve ser comprometido com parcelas, com financiamentos. Vale aquela máxima: reserve uma parte daquilo que você recebe para eventuais problemas futuros. Estamos em um tremendo problema. Se nós não conseguimos nos manter durante um curtíssimo período de tempo, é momento de nós refletirmos sobre a importância da educação financeira. Por fim, temos aqui algumas evidências de que os governos estão caminhando para atender a estas expectativas de continuar com o fluxo circular da renda ativo. Nos Estados Unidos, o governo declarou estado de emergência e destinou em torno de 9,5% do PIB como ajuda para as empresas, ajuda para as famílias, dando cheques para estas famílias no valor de $5.000. Isso nos dá em torno de R$25.000, considerando a cotação do dólar a R$5, para que o fluxo não desacelere, para que nós não tenhamos problemas, inclusive sociais, associados a esta situação, que posteriormente vão agravar ainda mais a recessão econômica, porque o governo teria que dispor de toda uma estrutura para atender a esta questão social e não teria condições de atender também a capacidade empresarial, as vontades da capacidade empresarial de continuar produzindo. Assim também acontece na questão brasileira, de que o governo está anunciando pacotes de socorro para pequenas e médias empresas, sobretudo, dando incentivos de créditos com taxas de juros mais atrativas. Temos percebido também de que nós temos a implementação, saiu ontem a decisão, estou falando hoje do dia 27 de março de 2020, então ontem nós tivemos a aprovação por meio do Congresso de que nós teremos o destinamento de R$600 mensais durante 3 meses para que as famílias possam continuar ativas no fluxo circular da renda. Porém, nós ainda estamos necessitando de mais intervenções mais hostis, porque a recessão ela é certa. E nós estamos ainda no início deste processo. Então nós temos que considerar, por exemplo, olha só, enquanto que nos Estados Unidos o governo já está destinando em torno de 9,5% do PIB para promover estas ajudas, estes socorros, esta manutenção das condições, inclusive sociais, da população de continuar consumindo, no Brasil nós estamos ainda beirando 4% do PIB.
Na Europa, também nós temos em torno de 8, 9%, uma média. Então, nós temos que trabalhar de forma a atingir o máximo possível, né, dos setores que compõem os mercados para mantê-los ativos neste processo e mantê-los motivados, manter as famílias motivadas a consumir, manter as empresas, os empresários com suas empresas ativas e produzindo, evitando assim que nós tenhamos um colapso simultâneo em termos de saúde pública, em termos de economia. E aí então a pandemia, né, do coronavírus está nos proporcionando uma série de reflexões de diferentes áreas e dimensões, tanto do ponto de vista de capacidade de lidar diante de uma situação de pandemia, diante de uma situação de saúde pública, quanto com relação à dimensão econômico-financeira, pessoal, empresarial. Importante tirar de toda esta situação um aprendizado. Então, a minha maior dica é: vamos aproveitar este momento para refletir e aproveitar este momento para que nós possamos compreender a importância de analisar dados, a importância de fazer pesquisas qualificadas, a importância de desvincular, inclusive, discursos políticos com análises técnicas, que é o que nós temos, infelizmente, percebido muito nas redes sociais virtuais, inclusive por parte de muitos políticos que acabam desvirtuando uma situação em detrimento de outra. Nós temos que aproveitar este momento para refletir enquanto cidadãos, para refletir enquanto empresários, para refletir enquanto governo. Governo no sentido geral, governo considerando inclusive a perspectiva dos nossos políticos, a perspectiva da capacidade dos nossos políticos de atuarem diante dos interesses coletivos. Vamos aproveitar este momento para que nós possamos ter a sensibilização, sobretudo da educação financeira, pessoal e empresarial. Vamos lá, me coloco à disposição então para tirar eventuais dúvidas, para discutir, para conversar. Vocês podem me procurar por meio das redes sociais, né? Tem o meu Instagram que é @RubensStalock. Podem me procurar, a gente pode tirar dúvidas. Vocês podem buscar também informações no meu LinkedIn, tem alguns textos que eu estou postando por lá com algumas análises. Então espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho deste cenário que nós estamos